Olá, meus queridos. Na nossa leitura diária, nós vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 4:11, ainda dentro do tema chamado para ser servo. É uma tarefa ingrata? É uma pergunta que o autor da lição nos coloca, que é a doutora Joyce Elizabeth, em que nos faz refletir sobre a nossa vida. E a Bíblia ela nos traz, vem nos trazer, vem nos trazendo essa perspectiva de chamado através das lições que nós estamos implementando em nossa lição diária. E hoje nós vamos estar lendo o livro de Ezequiel. E gostaria de falar um pouco sobre esse profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote e, via de regra, os sacerdotes eles iniciavam seu serviço no templo aos 30 anos. Era o tempo apropriado para eles iniciar o serviço no templo. Entretanto, no ano em que Ezequiel deveria estar iniciando seu serviço no templo, ele estava vivendo na Babilônia, Ele estava ali cativo. Foi nesse tempo significativo da sua vida que Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Ezequiel, o seu nome, ele tem uma conotação de Deus torna forte e Deus fortalece, Então Ezequiel, ele, por estar cativo, não teve todas as prerrogativas para se introduzir como sacerdote, já na idade de estar fazendo o serviço, mas Deus vai mais além do que as prerrogativas humanas e chamou Ezequiel, já estava no seu tempo, para que pudesse exercer a sua função. Então Ezequiel ele testemunhou grande parte do declínio da queda do império assírio. Ele viveu uma boa parte disso. Ezequiel se estabeleceu com uma colônia de judeus cativos, possivelmente na região de Tel Abib, naquela região lá da Arábia, e próximo ali ao rio Quedar. Ezequiel capítulo 1 já dá essa conotação de direção para nós, Muitos dos exilados, muitos que permaneceram em Jerusalém e esperavam que o exílio fosse breve, Eles achavam que o cativeiro ia ser breve, não ia ser tão longo como foi, Então ouviram muito falar dos exílios pelos falsos profetas, da brevidade do exílio e tal. Então eles se deixaram enganar por essas falácias, de falsos profetas da sua época, e tanto que Deus recomenda a gente ter cuidado, e recomendava a eles ter cuidado com tudo isso. Ezequiel ele profetizou sobre a Babilônia, sobre o castigo de Jerusalém pelo seu desvio, mas também ele enfatizou as promessas de restauração e misericórdia que estariam por vir para o seu povo. Então Deus estava mostrando através de Ezequiel, o servo, o que iria acontecer por conta dos desvios do povo, do povo de Deus, e as misericórdias, Então é o que a gente chama de prejuízo de Deus diante dos atos que cometemos contra Deus, de pecado contra Deus. Então o juízo de Deus sobre a vida do povo para que se conserte, para que se posicione diante dele, o prejuízo. Mas vamos à nossa leitura, que se encontra em Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 4, que nos fala sobre o chamado, o comissionamento de Ezequiel.
como sacerdote. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais duro do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com teus ouvidos. Eia, pois, vai do cativeiro, aos filhos do teu povo. O que quer ouçam, que deixem de ouvir. Falam com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Até aqui a nossa leitura de comissionamento do profeta Isael. Essa chamada de Deus, ela é muito pesada. Deus alertando a Ezequiel da dureza do coração do povo, ao qual ele falaria, que era o seu próprio povo. É como um pastor exortar a igreja, ensinar, falar, e a igreja não está nem aí pelo que está sendo falado, pelo que está sendo ensinado. É uma falação, é um tal de mexe em celular aqui, mexe em celular lá. Isso no nosso tempo, né? Naquele tempo não tinha isso. E ninguém está dando ouvido. É um entra e sai, é uma coisa de louco, né? E isso acaba deixando qualquer mensageiro, pregador, de uma certa forma irritado. E Deus estava irritado com o povo, porque o povo não estava lendo a sua palavra, o povo não estava adorando, o povo não estava lhe servindo como lhe deveria, porque recebeu o juízo de Deus, porque pecou contra Deus e era para estar observando essas coisas. Na verdade, não estava observando essas coisas como deveria observar, né? Então a gente vê Deus usando as ferramentas do nosso contexto para mostrar o quanto ele está aborrecido com a vida que o povo tem levado, né? Por isso que ele torna Ezequiel com o rosto sisudo. O que quer dizer isso? As palavras de Ezequiel seriam duras, firmes e contundentes. Não amenizaria as verdades que seriam ditas. Às vezes, nós como pregador, nós às vezes minimizamos, né, determinadas falas nossas, por elas ser tão pesadas, né? Até, sei lá, medo de como a igreja vai ouvir, né, essas coisas todas. E isso, os profetas também tinham esse receio, né? Por isso que as lições anteriores, as leituras diárias anteriores, lemos sobre Moisés se esquivando de boca pesada, e Deus ali naquele diálogo, arrumando alguém para estar com ele. Jeremias, que ainda foi mais além do que Moisés, além de dizer que não tinha condições, se colocou como uma criança, né? E Deus ali o repreendeu por conta disso. Isso tudo é receio, né? Medo. Isso é normal da natureza humana. Mas Deus, ele demonstra que está sempre conosco. O que a gente não pode não desejar realizar por não querer realizar. Mas o medo, se o medo está ali, a gente enfrenta o medo. Deus enfrenta conosco, né? Aquela questão de Ezequiel ali, eu achei até muito engraçado, né? De Ezequiel não, de Jeremias,
de se colocar, não, eu sou como criança. Na verdade, ele se colocou como alguém sem discernimento, né? Não como uma criança com discernimento, né? Quando Deus fala, desde vinha minha criancinha, né? Das crianças vem a ver as verdades e por aí vai, entendeu? Tem um perfeito louvor, né? Dentro da inocência da criança, dentro do seu discernimento. Mas o que Ezequiel colocou, na verdade, é uma comparação abstrata, né? De não saber fazer nada, na verdade querendo se esquivar de qualquer jeito, né? Tirando a sua autoridade. Então, essa lição ela é bem simples, né? E bem entendida desse comissionamento. Ela é clara. O versículo 7 do capítulo 3 diz: mas a casa de Israel não te dará ouvido, porque não me quer dar a mim, não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada, dura de coração, né? Então Deus precisou levantar Ezequiel nesse sentido. Então a lição aqui ela demonstra muito claramente, né, o contexto do título, né? Chamado para ser servo é uma tarefa ingrata? Chamado para ser servo é uma tarefa ingrata? É algo para se pensar, não é verdade? Para se pensar. Nós temos muito o que fazer enquanto aqui vivemos, mesmo com tantas coisas acontecendo à nossa volta. A gente não pode desistir de continuar sendo servo de Deus, de poder contribuir com o templo do Senhor, com a igreja do Senhor, principalmente onde nós estamos inseridos no nosso contexto, né? Para que as gerações vindouras possam saber quem é Deus e saber que tem um destino para todos nós, um destino no reino dos céus. Porque se nós abrimos mão de servir a Deus em nossas igrejas, a nossa geração vindoura, ela não saberá o que é Cristo e ela perecerá sem Ele. Então, que a gente não deixe de servir dentro da nossa condição, da nossa capacidade, ajudar uns aos outros, não deixar que aquele ou aquela que é líder faça as coisas sozinho, sem a ajuda, sem a contribuição. É muito importante que a gente possa estar contribuindo em todos os sentidos, para que a gente possa fazer boa e agradável e a perfeita obra de Deus. Amém? Que essa lição diária possa realmente estar fluindo no coração de vocês, lhe trazendo luz na alma, e tenho certeza que a lição que virá na sua íntegra, ela vai acrescentar bastante na nossa vida, meus queridos. Vai acrescentar bastante. E eu creio que a gente está aprendendo muito com o Velho Testamento, juntamente com o Novo Testamento. Tenha uma semana tranquila, uma semana abençoada, e se Deus quiser, estaremos retornando aí com a lição diária. Ainda reitero, se sentir necessidade de fazer alguma pergunta sobre o que estamos ministrando na vida de vocês, não se intimide, tá bom? Não seja de língua pesada, não seja como criança, faça pergunta a esse pastor, para que possa ajudá-los na medida do possível, tá bom? E os professores também, pastor Zunir, José Bento, pode procurar eles também, se for o caso, se for a sua preferência, não tem problema nenhum, nós nos amamos. É sempre importante poder ajudar os amados. Fique com Deus, tá bom? Fique com Deus. Hoje, amanhã aqui está tranquilo, um pouquinho nublado, até os passarinhos estão um pouquinho caladinhos, né? Eu gosto de ver a natureza, os passarinhos aqui são tudo na natureza, isso é maravilhoso. Um grande abraço, meus amados.